A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer estar com os irmãos aqui da Agronômica, juntamente com a congregação e o pastor Francisco, de nós estarmos aqui juntamente com a Intersul, a nossa escola teológica de Rio do Sul, cooperando com os irmãos e trazendo essa terceira jornada de educação e cultura aqui para a Agronômica mais uma vez. Ano passado a gente esteve junto com os irmãos aqui e hoje nós estamos aqui novamente. Então a matéria de hoje que eu quero abordar com vocês é sobre esse tema que está projetado ali na parede: direitos e deveres dos filhos de Deus. Eu e você, como cristãos, e quando aceitamos a Cristo pela fé e pela graça que veio a nós, nós começamos e adentramos no reino de Deus. E como nós, como seres humanos nessa terra, nós habitamos numa sociedade que tem direitos e deveres, não é assim? A nossa Constituição e todas as outras instituições terrenas aqui no meio da nossa sociedade, num colégio, numa faculdade, num trabalho, tem alguns lugares que tem até no mural os teus direitos e os teus deveres, como cidadão aqui da Agronômica, como funcionário da empresa A, da empresa B, como aluno, que temos bastante adolescentes, como aluno do colégio A, do colégio B. Você tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. E não é diferente no reino de Deus. Nós, como filhos de Deus e habitantes deste reino celestial, do reino de Deus que nós fizemos parte, nós temos direitos, mas também temos deveres. Essa palavra direito, eu troquei ela um pouco por privilégios. Se você observar na apostila, quem tem a apostila, você vai ver ali que nós vamos citar vários privilégios que nós temos por ser filhos de Deus. Então eu troquei a palavra direitos por privilégios, e também depois como deveres, propósitos, responsabilidades. E quando falamos de direitos e deveres de filhos de Deus, a gente poderia também falar porque se você é filho de Deus, automaticamente você é salvo, ou vice-versa. Então poderíamos também intitular direitos e deveres dos salvos. E se você é salvo, você também faz parte da igreja. Então poderíamos muito bem dizer direitos e deveres daqueles que pertencem à igreja do Senhor Jesus. Então, quando me relaciono a direitos e filhos de Deus, você vai ver muito disso no meio da nossa matéria, que é relacionado a isso, que são direitos e deveres que muitas vezes é pregado como direitos e deveres daqueles que são crentes, daqueles que fazem parte do reino de Deus, daqueles que são salvos, direitos e deveres da igreja, porque poderíamos unir como uma coisa só. É uma coisa só. Então, meus irmãos, vamos então começar a tratar direitos ou privilégios que eu e você, nós temos como filhos de Deus. Eu até coloquei ali, você está ansioso para saber os seus direitos, porque a gente só quer e está preocupado muitas vezes de saber os nossos direitos, as coisas boas primeiro, Então quando a gente ouve, eu tenho direitos como filho de Deus, então eu estou ansioso para saber quais são os meus direitos. Mas antes disso, eu fiz essa indagação para você: você está ansioso para saber seus direitos? Esta ansiedade é alimentada por pregações de prosperidade muito comum em nosso meio, a qual escutamos jargões como reivindique os seus direitos,
Tome posse do que é seu por direito, e outros absurdos. Por isso que, quando eu comecei a falar em direito, quem sabe você ficou ansioso. Meu Deus, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, e eu hoje vou aprender dos meus direitos, e não vejo a hora de tomar posse dos meus direitos. E nós temos isso embutido em nossa mente, por causa que nós estamos acostumados, e lamentavelmente tem adentrado isso dentro da nossa igreja, porque nós somos da linha pentecostal, essa nova onda do neopentecostalismo que está adentrando dentro das nossas igrejas, infelizmente, né? Pregadores, homens e mulheres que estão copiando, né, linhas de raciocínios das igrejas neopentecostais, né? E que enumera o que é a igreja neopentecostal. A gente fala muito sobre isso no meio teológico, mas para os irmãos que congregam aqui na agronômica, igrejas neopentecostais são aquelas quais? Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, Igreja da Graça. Essas são as igrejas que estão dentro da linha neopentecostais, né? A igreja também que está aí estourando tudo que é canto, né? A igreja na mídia muito forte, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então essas igrejas são consideradas igrejas neopentecostais, e nós acostumamos, quando você liga a sua televisão e ouve o R.R. Soares, né? Não estou fazendo crítica contra o seu ministério, contra a sua pessoa, tem coisas muito boas, né? Mas nós ouvimos muitos, né, palavras como essa nas suas pregações, e a gente agora está já acostumado também a ouvir em nossos púlpitos dentro da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, não neopentecostal, uma nova linha pentecostal. Nós somos da linha tradicional, nós somos pentecostais. Então nós ouvimos muitos desses jargões que é comum em nosso meio, como reivindique os seus direitos. Reivindique os seus direitos. Outra coisa, tome posse do que é seu por direito. E outros absurdos mais que poderíamos citar, né? Infelizmente a gente ouve muito isso no nosso meio, e isso fica embutido dentro de nós, e a gente começa a colocar isso como hábito da nossa vida cristã também, querendo colocar Deus na parede. Deus, eu sou o teu filho. E quem sabe se você não ouvisse isso, depois de ouvir todos os privilégios e direitos de filhos de Deus, você ia colocar Deus na parede. Deus, eu tenho direito tal, privilégio A, B, C, D, que o irmão Alexandre ensinou para nós hoje à noite, e eu quero, eu sou teu filho, eu tomo posse daquilo que é meu, eu reivindico, é meu por direito. Você vai poder usufruir desses direitos e adquirir, porque é seu na verdade. Mas para antes disso, você tem que lembrar disso ali, ó. Sendo assim, esclareço algumas coisas relevantes. Primeiro, para desfrutar dos privilégios dos filhos de Deus, precisa sofrer com Cristo. Daí você ainda quer reivindicar sobre os seus direitos? Sobre os seus privilégios? Você precisa então sofrer com Cristo e levar a cruz, ao contrário das pregações de prosperidade que não admite que o crente venha a ter sofrimento na vida. Outro sim, a herança é prometida aos filhos de Deus, a qual é um privilégio. Não tem a ver com um ponto de vista materialista que interpreta essas heranças em termos materiais, como palacetes, riquezas temporais e etc. Portanto, os privilégios ou direitos são antemporais, e os deveres somente presentes, mas com resultados eternos. Eu coloco essa indagação e essa reflexão como introdução aqui do nosso estudo nessa noite, que antes de você usufruir e tomar posse, né, como os jargões da teologia neopentecostais que tem por aí, mas para antes disso, você tem que estar proposto e disposto a sofrer com Cristo, a levar a cruz. E é isso que está na palavra de Deus. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia
em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 17. Todos encontraram? Alguém podia ler para nós? Cada um que quisesse participar, leia cada um versículo. Vamos lá então, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só a última parte. Precisamos também participar dos seus sofrimentos. Então, antes de tudo que vai ser tratado aqui nessa noite, Deus é a pessoa que mais está preocupada que você desfrute dos direitos que você tem de ser filho de Deus e por ser filho de Deus. Mas para que você tenha essa porta aberta para desfrutar dos direitos e privilégios do filho de Deus, vocês têm que estar disposto a sofrer com Cristo, a padecer por Cristo, a levar a cruz de Cristo. Mas, irmão Alexandre, parece que essa mensagem tão tradicional, que nós temos que carregar a cruz, parece algo meio medíocre, que o crente tem que sofrer, tem que passar por sofrimento. E eu até me reporto que isso era uma linha de raciocínio também da igreja medieval, meio misturado com o pensamento platônico, que o cristão, para receber as bênçãos de Deus, ele tinha que padecer, sofrer, quanto mais pobre, mais abençoado. Não é isso que o apóstolo Paulo estava falando, e muito menos não é isso que eu estou falando para você. Mas eu só estou lhe advertindo e lhe ajudando você a fugir dessas mensagens inovadas nos dias de hoje, que prometem tantas coisas falsas. Um falso evangelho, de um cristianismo de mar de rosa. Deus também não quer que você viva mendigando, passando por necessidade, não. Mas agora Deus deixa você ciente, quando você participa de um estudo como esse, que você muitas das vezes, você vai passar por sofrimentos. Crente fica doente. Crente perde a esposa, perde o esposo. Crente fica desempregado. Crente bate o carro. Crente é assaltado. Crente tem a sua casa arrombada. Mas com tudo isso nós continuamos fiéis a Deus, porque sabemos que os direitos e os privilégios são superiores e muito maior, e que nos conforta em relação aos problemas e às lutas e os sofrimentos de Cristo, ao qual nós adquirimos quando nós aceitamos a cruz e abraçamos a cruz. Por isso que você, estando disposto para sofrer com Cristo, você também vai estar disposto e proposto a usufruir dos direitos e privilégios de filho de Deus, e você vai ver que os direitos e os privilégios de filho de Deus
é consolador na sua vida cristã nos momentos difíceis da sua vida, porque você verá que os direitos são muito superiores e maiores que os teus sofrimentos. Amém? Então vamos seguir adiante. Vamos começar então a falar dos direitos, então, ou privilégios, né, dos filhos de Deus. Outro sim também, quando me veio esse tema para mim abordar para os irmãos aqui nessa noite, eu comecei a meditar, e a maioria dos irmãos aqui conhece a minha história, e eu comecei a meditar sobre os direitos, os privilégios que Deus me proporciona por eu ser o seu filho. E eu comecei a refletir quantas desvantagens que eu tive por ser filho do meu pai terreno aqui na terra, em relação aos privilégios de direito ao meu pai eterno. Então é sublime os direitos que Deus nos dá por ser seus filhos, por ser filho dele. E eu comecei a refletir, meu Deus, quantas desvantagens, quantos preconceitos, quantas oportunidades perdidas que o meu pai me concedeu para mim por eu ser filho do meu pai terreno, ao contrário dos privilégios que eu tenho por ser filho agora de Deus. Esse é o filho do fulano de tal, traficante, preso. Muitas vezes a diretora do colégio me chamava: não quero tu andando muito com aquele com aquele fulaninho, com aquele A, B, C, porque senão você vai influenciar ele para o mau caminho, porque nós já conhecemos a tua família, nós já conhecemos o teu pai. E muitas vezes a gente ouvia de longe: esse aí, o destino dele é o mesmo que do seu pai, parar atrás de uma grade, de uma prisão, e morrer dentro de uma sarjeta no centro da cidade de overdose, igualzinho o pai dele. Esse foi as desvantagens que meu pai terreno me trouxe. Eu trouxe esse exemplo para comparar como nós somos privilegiados por ter Deus como nosso pai. Isso é sublime, isso é maravilhoso, sem mesmo de saber todos esses direitos e privilégios. Agora, ainda mais conhecendo e vendo tantos direitos que eu tenho, que você tem, por você ter o Deus do céu e da terra como seu Pai. Isso é maravilhoso, isso. Então, o primeiro privilégio, ou direito, nós podemos falar com Deus, referindo a Ele como Pai. Já parou para pensar que você tem a oportunidade, depois de ter aceitado a Cristo, passado pela regeneração e se tornado um filho de Deus, passado de criatura para filho de Deus, agora você tem a oportunidade, um ser humano que era pecador, distante da glória de Deus, sem justiça alguma. Eu gosto muito da expressão que Isaías considera a nossa justiça. Ele diz que a nossa justiça, ou em outras palavras, aquilo que nós achávamos que éramos bons, é considerado diante de Deus como um trapo de imundícia. Então, essa é a situação do pecador, do ser humano. Agora, por nós, através de Cristo, nos tornar filho de Deus, irmão Serginho, nós temos o direito de ter agora, de falar com Deus e ainda se referir a Ele como Pai. Aleluia. Isso é maravilhoso. Por isso eu queria que você refletisse comigo e deixasse a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4 e versículo 7. E antes disso, Jesus, na oração modelo para os seus discípulos, ele disse, ensinando os seus discípulos a orar, o que ele ensinou? Que é uma oração conhecida: Pai nosso que estais no céu.
Jesus incentivando e instruindo os seus discípulos, dizendo: agora vocês têm esse direito de não mais só se referir a Deus como Yahvé. Vocês agora não precisam ter toda essa preocupação de vocês. Porque o judeu, meus irmãos, só deixa eu abrir aqui um parênteses, o judeu tem uma preocupação muito de se referir a Deus. A tal ponto que os escribas, quando iam escrever parte do cânon do Antigo Testamento, quando eles iam escrever e falavam o nome de Deus, eles usavam uma pena. E eles escreviam o nome de Deus, né, que é o tetragrama, Yahvé, escrevia, e antes de escrever esse nome de Deus, eles se banhavam, colocavam uma roupa limpa e escreviam o nome de Deus. E depois não usavam mais aquela caneta da sua época, que era aquela pena. De tanta reverência que eles tinham pela pessoa, pela divindade, por Deus. Agora Jesus, fechando parênteses, agora Jesus incentivando os seus discípulos, os judeus: olha, vocês têm toda a reverência com Deus. Vocês têm todo o cuidado litúrgico dentro da religiosidade de vocês, de se tratar, de se referir a Deus. Mas agora eu vos dou o privilégio de vocês dobrar os vossos joelhos e erguer os olhos aos céus e dizer: Pai nosso. De chamar esse Yahvé de Pai. E dizer que Ele é seu, teu Pai. Então olha só que privilégio, meus irmãos, de nós poder falar com Deus e ainda tratar com Ele, nos portar com Ele como filhos e Ele Pai. Isso é maravilhoso. Se quem sabe você fosse até Navegantes, pegasse um avião, fosse a Brasília e batesse no gabinete do presidente Lula, a sua secretária ia dizer: não, você não é qualquer pessoa para chegar aqui e falar com o presidente Lula, e outro tem que ter horário marcado. E todas as outras burocracias que você teria para chegar diante do presidente Lula, que é um simples mortal, cheio de falhas e fraquezas, como eu e você. E agora, com Deus é diferente. Nós não precisamos marcar horário. A qualquer momento, a qualquer instante, você dobrando os joelhos, fechando os olhos, sentado, de pé, dentro do seu carro, na sua cama, indo ao trabalho, você pode dizer: Pai nosso, que estás no céu. Você tem acesso livre para falar com Deus. Quem sabe na situação que você vive, pela tua situação, quem sabe até financeira, social, muitas pessoas não iriam parar para lhe escutar. E agora até nós nos reportando para a situação pecadora que nós estávamos. Muitos de nós aqui, não todos, mas muitos de nós aqui, éramos viciados, bêbados, drogados, adúlteros, ou estou falando algo errado aqui? E muitas pessoas da sociedade que prezam pela moral e pela ética, até mesmo aqui da Agronômica, jamais ia parar ao público para falar contigo. Mas agora, por você ter esse privilégio de ser filho de Deus, você pode falar em qualquer hora, em qualquer momento, com Deus. E ainda mais, se referir a Ele como Pai. É um privilégio maravilhoso, não é, meus irmãos? Na sua apostila ali, então, nesse primeiro ponto, em Gálatas capítulo 4, versículo 7, na parte B, então, e na parte A, diz assim, compreendemos que não somos mais escravos, mas filho. E essa é a nossa posição, que nós se dirigimos a Deus. Não vai dar tempo, mas se você então observar em Gálatas, o apóstolo Paulo aconselha agora então que nós não somos mais agora escravos.
Eu não sou mais escravo. Não sou mais um bastardo. Eu agora sou filho. Então agora eu saí da posição de escravo e passei para a posição de filho. E por isso eu posso falar com Deus. E ainda me referir a Ele como Pai. Na parte B da nossa apostila, nesse privilégio que nós podemos falar com Deus e referir a Ele como Pai, também mostra que Ele nos ama. Por isso diz em 1 João 3,1 que diz assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Na parte C, mostra que Ele nos entende. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece as nossas escrituras e sabe que somos pó. Salmo de número 103, verso 13 e 14. Ele nos ama. Ele nos entende e compreende as nossas limitações, as nossas fraquezas, porque Ele é o nosso Pai. Na parte E, Deus nos dá boas dádivas. Olha só o que está em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, porque você fala com Deus e se refere a Ele como Pai, você também desfruta disso, que Ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. As nossas necessidades. E no final diz assim: portanto, o papel mais íntimo que transmite o mais alto privilégio de associação com Deus é o seu papel como nosso Pai Celestial. Segundo privilégio, de ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é mais um direito e mais um privilégio que nós temos por ser filhos de Deus, de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Ontem até o pastor Leandro, lá na sua congregação, frisou algo, e eu repito nessa noite para os irmãos, que nós nesse meio pentecostal, a gente se preocupa muito, e essa preocupação tem que estar constante, da busca pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. E a gente ouve: receba o poder do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Mas agora, esse ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente para nós estarmos aqui dentro das quatro paredes e sentados nas nossas cadeiras confortáveis e falar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo nos recomenda ser cheios do Espírito Santo para que Ele possa nos guiar em tudo na nossa vida cristã. Então, por isso, meus irmãos, que como filhos de Deus, nós temos esse privilégio de o Espírito de Deus habitar dentro de nós. Já parou para pensar? Outra hora, muitos de nós eram possessos de espíritos imundos, uma vida cheia de pecado, imunda, nesse corpo muitas vezes tão frágil. Agora, por você aceitar a Cristo como Salvador e se tornar um filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, não se propôs em morar em palacetes, em templos de mãos humanas, mas Ele se propôs, por consequência desse direito e privilégio, de habitar dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Por isso o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 6 e 19: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa mensagem, ao mesmo tempo, nos traz temor e advertência,
mas também nos traz consolo, porque nos alerta desse privilégio de saber que agora eu sou morada, templo do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Que o próprio Deus, o Espírito de Deus, Ele não se propôs a se instalar na maior mansão aqui da Agronômica, mas Ele se contenta e almeja sempre morar e fazer habitação dentro de você, para lhe guiar, para lhe consolar, para lhe ajudar em todos os momentos da tua vida cristã, até ao último bater do coração seu ou o soar da trombeta quando Cristo vier nos buscar. O Espírito Santo habita em você. Então isso é um privilégio magnífico de saber que o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós para nos guiar. Outro privilégio de Deus nos disciplinar como seus filhos. Privilégio de Deus nos disciplinar. Parece que esse privilégio, esse direito não está se encaixando bem aí dentro desses requisitos. E quem sabe ele trouxe, algum constrangimento por causa do nosso nível de maturidade espiritual, de considerar e receber a disciplina de Deus, a correção diária de Deus, nas N formas que Deus nos corrige, como um privilégio. Nós muitas vezes temos isso como uma luta, como uma adversidade da nossa vida, quando Deus nos adverte, quando Deus nos corrige. Mas por que Deus nos adverte? Porque nós somos os seus filhos. Agora eu faço uma reflexão com você. Um pai que deixa o filho de qualquer maneira, não corrige, não disciplina, muitas vezes até passa a varinha, deixa ele andar com uma vida regalada. E um outro pai que sempre está presente, disciplinando, corrigindo, muitas vezes batendo com carinho. Qual é desses dois pais que mais o ama? O filho. O primeiro ou o segundo? Aquele que corrige. Então a disciplina, a correção de Deus, ela é um privilégio, ela é um direito nosso, de ter o nosso Deus como pai e um pai disciplinador. E por que Deus nos disciplina? Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha só, em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 6. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e aceita todos os filhos a quem recebe. Aí eu escrevi na apostila que diz assim, o autor aos Hebreus explica que Deus nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí lá em Hebreus 12, 7 ao 11, diz assim: assim como filhos naturais crescem em obediência e justiça, quando disciplinados, olha só, quando nós somos disciplinados, nós crescemos em obediência e justiça. E quando disciplinados de modo próprio por seus pais humanos, também crescemos em justiça e santidade, quando disciplinados por nosso Pai Celestial. Então é um privilégio, porque quando Deus nos disciplina, nós crescemos em justiça e santidade. Se Deus não me corrigir e não me disciplinar, eu não me santifico.
E os meus atos e o meu proceder não são procedências de justiça. Então, quanto mais Deus me corrige, me disciplina, mais santo eu sou, mais justo eu sou, mais os meus atos são atos de bondade e pautado pela justiça. Então, meus irmãos, a disciplina é um privilégio somente dos filhos de Deus. Aí a diferença. Por que que o ímpio, aquele que não é filho de Deus, a criatura, não cresce em santidade, cada dia se contamina mais e não é justo, e cada dia faz mais e pratica mais injustiça? Porque Deus ainda não é o seu pai, e Ele não tem um pai para lhe disciplinar. Nós somos santos e justos não por mérito nosso, é porque nós somos filhos de Deus e temos um pai que nos disciplina. Então a santidade não é mérito nosso, não é próprio de nós, é por causa da diária disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero aqui abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você. Você está disposto a partir de hoje a considerar e aceitar essa palavra disciplina, reprovação, correção como privilégio e direito de filho de Deus? Responda para você só. Fecha o parênteses aqui. Vamos continuar. Quarto privilégio dos filhos de Deus é de sermos membros da família de Deus. E nesse ponto eu já começo a falar algo importante. Nós não nos chamamos irmãos e irmãs por costumes. Ou não deveríamos nos chamar de irmãos e de irmã por costume, ou por um linguajar assembleano, mas sim por nós entendermos realmente que nós chamamos nós de irmãos e irmãs, porque nós somos participantes da família de Deus, nós somos uma família de Deus. Por isso que aquela moça, aquele moço, aquela senhora, aquela criança é minha irmã, é o meu irmão. Porque a gente percebe que muitas vezes, ô irmão fulano de tal, ô irmão, irmã, e muitas vezes essa expressão nossa, assembleana, muitas vezes até cai como chacota ali fora na sociedade. Ó, o teu irmão estava aí. Porque isso é tão popular no nosso meio. E nós, quando chamamos o nosso próximo como irmão, ou como irmã, muitas vezes a gente nem está consciente daquilo que nós estamos falando. Eu chamo você de irmão porque eu faço parte da sua família, porque nós temos o mesmo pai. Por isso que nós nos chamamos irmãos e irmãs. E você, na sua apostila, tem várias referências bíblicas, né, a respeito disso também, né, que eu deixei bem escrito em Romanos 1, 13, 8, 12, Filemão 1 e 2, Tiago 1 e 2, que faz essas referências, que não é uma expressão, né, de linguagem costumeira, mas é com esse sentido, que nós somos partes e fizemos parte da família de Deus, que isso é um privilégio, de nós termos Deus como nosso Pai, e agora a igreja, os nossos irmãos, essa comunidade como meus irmãos. Quantos irmãos que nós ganhamos? Quantas irmãs, irmão Anderson, que nós ganhamos? Por nós participarmos e fazer parte dessa família, a família de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e adquirimos então esse privilégio de sermos membros da família de Deus. Foi esse o propósito de Deus, o desejo de Deus de constituir uma família na terra. Foi esse o propósito. Deus quis ter uma família. Não que Deus precisasse ter uma família. Até eu fiz um comentário de um teólogo chamado Pink, que ele diz assim, ó: Deus sempre existiu e teve sempre um relacionamento amoroso com Ele mesmo.
Logo, ele nunca esteve só. Deus não precisava de uma família, mas desejou uma. É soberania de Deus. Ah, Deus fez a igreja, uma família, porque ele se sentia sozinho. Não, Deus é soberano. Deus era realizado com a sua própria presença. Mas diante da sua soberania, ele quis e desejou fazer uma família. E lhe escolher, eu e você, para fazer parte da sua família. E tendo ele como o nosso Pai. Outro privilégio, meus irmãos, e é o último, herdar a herança eterna. E eu volto ao primeiro passo na nossa introdução, porque quando a gente ouve agora esse privilégio de nós vamos herdar a herança eterna, isso nos faz a refletir qual deve ser o nosso propósito, a nossa mente, o nosso alvo. Porque quando a gente ouve aquelas mensagens, vamos tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que está garantido para nós, a gente muitas vezes tem aquilo ali, olha só. A herança prometida aos filhos de Deus, a qual é um privilégio, não tem a ver com um ponto materialista, que interpreta as heranças em termos materiais, como palacetes, riquezas temporais. Que o Espírito de Deus possa levar você a desfrutar desse privilégio de herdar a herança eterna, e esse seja o seu alvo principal. E a sua ansiedade, que venha nortear a tua ansiedade, que é morar no céu e desfrutar das mansões celestiais. E o apóstolo Paulo também disse que os nossos pensamentos têm que estar ligados nas coisas de cima. Sim, nós temos as nossas preocupações. Nós somos dessa terra, somos cidadãos dessa terra também. Só que agora, o que tem que estar em primazia é essas heranças que está prometido para nós, que Deus prometeu para nós, que muitas vezes nós misturamos como coisas materiais, palpáveis aqui da terra, mas que o Espírito de Deus venha lhe colocar isso no seu coração, que verdadeiramente privilégio para mim como filho de Deus, não é que Deus vai me dar uma boa casa, uma mansão aqui na terra. Olha, eu sou filho de Deus e por isso, e a gente ouve até alguns adesivos, a gente vê alguns adesivos no carro, olha, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. E isso dá a entender o que é esse pensamento? Que se eu sou filho do dono do mundo, tudo é meu. E então o nosso alvo, o nosso horizonte, a nossa visão fica só horizontal e não vertical. E a gente só está preocupado com as coisas terrenas. E a gente considera como privilégio quando nós adquirimos coisas aqui na vida. Mas que você venha considerar como um privilégio muito superior a esses que você até hoje pensava em ser privilégio. De ser filho de Deus, de ser sempre abençoado, protegido, de não ter doença, de ser guardado. E N coisas que as igrejas neopentecostais prometem, que a Bíblia não promete. Que você venha ter o teu alvo de desfrutar desse privilégio, dessa herança que é a vida eterna. Ali na lição, eu expliquei mais um pouco sobre essa parte, que diz assim, ó, portanto, o que abrange essa herança? Me acompanha ali. Diz assim, ó, seremos levados a estar com Deus para sempre. Olha só o que é morar no céu. Seremos levados a estar com Deus para sempre. Seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Seremos livres de toda a dor, sofrimento e a morte. Seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Viu? Lá no céu você não vai ficar só sentadinho dizendo santo, santo, santo. Nós vamos ter trabalhos lá a fazer. Viu? Seremos levados para participarmos da glória de Cristo.
Então esses 5 pontos aborda o que é herdar a herança eterna, para você compreender esse teu direito que você tem, por ser filho de Deus, de herdar a herança eterna. Certo? Vamos continuar, então, irmãos, passando então para a nossa segunda parte, e depois já logo, vamos ser prudentes com o horário, passarmos para a conclusão. Agora, os nossos deveres. Os nossos deveres como filhos de Deus. Os nossos compromissos e propósitos a cumprir como filhos de Deus. Nós falamos aqui desses privilégios, poderíamos citar outros. Os irmãos que estavam ali no Cantagalo ontem à noite ouviram outros privilégios de filhos de Deus. E alguns repetidos que eu falei aqui hoje para os irmãos. Mas agora vamos citar os direitos, né? E agora os deveres, as responsabilidades. Primeiro, esses propósitos, né? Deveres e propósitos, responsabilidade dos filhos de Deus, eles estão relacionados a 3 coisas. Primeiro, propósito em relação agora somente a Deus. Qual é o nosso dever como filhos de Deus? E agora relacionado somente a Deus. Certo? Primeiro, adorar. Esse é uma responsabilidade que nós temos diária em nossa vida, de adorar a Deus. E adorar a Deus, meus irmãos, nós que somos que frequentamos sempre cultos, né? Até as pessoas ali de fora da sociedade ficam muitas vezes impressionadas como a gente vai na igreja, né? Porque eles vão muitas vezes só no batismo, primeira comunhão, crisma, e a gente vai 3, 4 vezes por semana no culto. E a gente muitas vezes troca que os hinos que nós cantamos da harpa, que é uma adoração, e os hinos especiais, e o nosso glória a Deus e aleluia dentro da igreja, é a nossa adoração a Deus, e com isso nós já estamos cumprindo o meu dever como filho de Deus em relação a Ele, de adorar. Mas adorar a Deus, meus irmãos, vai muito além disso. Muito além disso. Adorar a Deus, nós adoramos a Deus com os nossos gestos. Nós adoramos a Deus com as nossas atitudes com o próximo. Então, se preocupe que toda a sua maneira de viver venha glorificar a Deus. Se preocupe que com o teu bom trabalho desempenhado lá na tua empresa, você venha glorificar a Deus, não sendo uma pessoa preguiçosa, relaxada, porque caso ao contrário você não estará glorificando a Deus, você estará envergonhando a Deus. Glorifique a Deus sendo um bom motorista. Glorifique a Deus sendo um bom pai de família. Glorifique a Deus sendo um bom ser social aqui na terra. Uma pessoa que venha estar sempre correta com as suas responsabilidades sociais. E aqui eu digo, glorifique a Deus pagando as suas contas. Viu? Glorifique a Deus pagando as suas contas. Glorifique a Deus com as suas atitudes. Pare muitas vezes de se preocupar. Hoje eu não adorei muito a Deus porque eu não dei muito glória, muito aleluia, ou aleluia misturado com glória a Deus. Mas glorifique a Deus com outras atitudes, porque esse é o teu propósito e o teu dever e a tua responsabilidade em relação a Deus, de adorar a Deus. Em Efésios capítulo 1 e 12 diz que Deus nos destinou e nos escolheu para glorificá-lo. Foi para isso que Deus te escolheu, te fez filho dele, te deu essa responsabilidade para você glorificar a Deus. Deus não te escolheu para você ser membro da Assembleia de Deus somente. Deus não lhe escolheu simplesmente para você
ficar livre da condenação eterna e não passar pelo inferno. Um dos propósitos primordial da escolha soberana de Deus para os seus filhos foi para que você cumpra esse propósito de adorar a Deus. E o segundo propósito, em relação agora aos cristãos, qual que é? É edificar. Lembra que eu falei que um dos privilégios é você fazer parte da família de Deus? Mas por você fazer parte da família de Deus, é um privilégio, mas também lhe traz uma responsabilidade, um dever, que agora em relação à comunidade cristã, aos nossos irmãos, é de edificar. Ao contrário do que acontece muito no nosso meio. Dissensões, separações, grupinhos, num vocabulário mais popular, as panelinhas, as murmurações, as ofensas. Não. A nossa responsabilidade como filhos de Deus em relação ao meu irmão, é de edificar eles. Por isso, quando eu falei que é um privilégio de você ter o Espírito Santo, e de nós sermos cheios do Espírito Santo, é para isso. Por que Deus dá os dons espirituais para a igreja? É para nós nos exibirmos uns aos outros? Dizer esse é mais espiritual porque ele fala mais em língua, porque ele profetiza, porque ele discerne, porque isso, porque ele tem visão, porque ele tem aquilo? Não. Deus só deu esses dons espirituais no nosso meio para que esses dons possam servir de edificação para o teu próximo. Somente para isso. Deus não deu os dons espirituais para benefício próprio seu. Deus lhe deu esse dom espiritual para você beneficiar o teu irmão, a congregação que você congrega, o teu obreiro, o teu ministério. É para isso que Deus lhe deu esse dom. Então, use o teu dom com esse objetivo de cumprir o teu dever como filho de Deus, de edificar o teu próximo. Agora, se esse teu dom, ou esse teu talento, ou esse teu ministério está trazendo dissensão, está machucando os outros, não está edificando, pare com isso, porque não foi o propósito que Deus lhe deu esse dom. Ou quem sabe esse dom nem é de Deus também, porque Deus nos chamou como filhos dele e nos colocou como igreja para edificar uns aos outros. Amém? E último propósito, em relação ao mundo. Nós falamos agora a Deus, os cristãos, e agora ao mundo. Primeiro, evangelização. Isso é um dever nosso, meus irmãos, uma obrigação nossa, de usar todos os meios possíveis e impossíveis para nós alcançarmos os perdidos ali fora. Evangelização. Trazer as boas novas, levar as boas novas para os perdidos que estão ali fora. Uma igreja que não evangeliza, um cristão, um filho de Deus que não evangeliza, ele está em débito com Deus e está descumprindo esse dever que ele tem como filho de Deus de evangelizar. E uma coisa eu sempre falo: o mundo ali fora não tem Bíblia. E quando tem, as suas Bíblias estão abertas somente no Salmo 91, na cabeceira da ponte, da cama, em cima das prateleiras, empoeiradas. A Bíblia do mundo somos nós. Você é a Bíblia aberta para o mundo. Para o mundo conhecer Deus e ler a Bíblia, ele tem que ler a Bíblia através da sua vida. E essa é uma maneira de nós evangelizarmos, de nós sermos Bíblias abertas para esse mundo que não tem Bíblia, que não lê a Bíblia. É um propósito nosso, é um dever nosso que nós temos que cumprir como filhos de Deus,
evangelização. Aí, meus irmãos, eu falei alguns pontos negativos desse movimento neopentecostalismo, né, do neopentecostais. Só que eu vejo alguns benefícios e algumas características deles que são muitas vezes mais vantajosas e se destacam muito mais que nós, que somos pentecostais e que dizemos que detemos a verdade da palavra de Deus e que andamos dentro dos dogmas, dentro da teologia correta. Enquanto nós muitas vezes ficamos enclausurados dentro de 4 paredes, dentro da nossa liturgia, presos somente às nossas festividades, os nossos congressos, que ela pode ver que os nossos congressos, as nossas festas é só voltada para crente. Os nossos cultos, a maioria é só voltado para crente, o linguajar é só de crente. Uma vez tinha uma congregação ali na nossa cidade, em Rio do Sul, tinha uma congregação que o nome do grupo de jovens era Fogo Puro. Já pensou, chega um ímpio, o que é fogo puro? Sabe que está pegando fogo? O que é isso? Porque nós não estamos voltados para a evangelização. E agora essas igrejas neopentecostais, que muitas vezes nós criticamos, como eu aqui critiquei os seus pontos negativos, só que eles estão aí empenhados num evangelismo dia e noite, através da mídia, dos outdoors, estão debaixo das pontes, evangelizando, fazendo aquelas passeadas para Jesus. A gente acha aquilo ali, isso aí parece muito gospel, muito famoso, muito moderninho, isso aí a gente não deve se envolver. Mas enquanto nós ficamos enclausurados, os homossexuais fazem passeatas, então os neopentecostais também fazem passeata, a marcha para Jesus. Eles estão, de muitas vezes de uma maneira errada, mas estão desempenhando o seu propósito e o seu dever de evangelização. E agora já entro nesse ponto para terminar, a misericórdia. O que é a misericórdia? Aí entra na nossa ação social, de nós nos compadecer com os pobres, com os desprezados da sociedade, que é os ébrios, as prostitutas, os presos, os encarcerados, a qual nós não temos essa responsabilidade muitas vezes. Onde a gente vê nos nossos cultos, a gente se preocupar em fazer campanha do agasalho. Eu participei por um bom tempo, ali em Porto Alegre, em algumas igrejas com essas linhas neopentecostais, e no culto de ceia deles, meus irmãos, era a ceia do amor. Eles participavam da ceia com a mesma liturgia nossa, mas era obrigatório os membros trazerem 1 quilo de alimento não perecível na ceia. Era costume deles. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a responsabilidade social, com esse dever de misericórdia com o próximo, com o nosso semelhante. Então, isso é alguma coisa que a gente tem que refletir, parar para pensar nisso. Que a gente está em débito com Deus nesse propósito, nesse dever, como filhos de Deus, de ter misericórdia, de se compadecer com o próximo, de muitas vezes tirar a nossa gravata, ir atrás das grades, pregar o Evangelho, de ir debaixo das pontes, de visitar o nosso próximo, até mesmo. E essa misericórdia não é só relacionada aos não crentes, à sociedade, mas até mesmo aos próprios irmãos nossos. A gente vive hoje, até mesmo na nossa região, todo mundo bem abastado, todo mundo trabalhando, quase a gente não vê falta de emprego. Mas, meus irmãos, eu tenho ciência de pessoas no nosso meio que passam fome, que não tem muitas vezes o que comer, e não tem o que dar muitas vezes de vestir aos seus filhos. Os alunos ali da Intersul sabem disso, que muitas vezes a gente faz organizações, alguma se organiza para fazer um sacolão para levar alimentos, e muitas vezes não é só para ímpios, pessoas que passam necessidade ali fora na sociedade, mas são para irmãos nossos que estão ao nosso lado, dando glória a Deus e aleluia. Muitas vezes estão com uma gravata, um terno, porque é costume nosso, e ganharam, não é que eles compraram, e a gente pensa que ele não está passando por necessidade. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo esse dever de misericórdia, de se compadecer com o necessitado. E eu agora passo para a conclusão,
dizendo que nós temos privilégios, que eu citei aqui, desfrute deles. Mas agora nunca deixe de cumprir os teus deveres como filho de Deus. E concluo minhas palavras dizendo: seja um bom filho de Deus.